Pirando Amigo orgulhosamente apresenta o pêndulo. Movimento harmônico simples, o pêndulo. Nessa aula vamos aprender fatores que interferem no período do pêndulo, variação da energia no movimento do pêndulo. Pirando Amigo é um oferecimento Canil com Isabela. Criamos seu melhor amigo, Pug e Boxer. Bem, o pêndulo nada mais é que uma massa em movimento preso em uma corda. Se desconsiderarmos a resistência do ar, esse pêndulo passa a se comportar como um movimento harmônico simples, ou seja, sem forças dissipativas. Vão atuar nesse movimento apenas as forças conservativas. Bem, nós temos duas coisas em termos de energia. Quando o pêndulo atingir a altura máxima, a sua velocidade vai ser zero. E quando eu estiver na posição mais baixa, ou seja, altura zero, a sua velocidade vai ser máxima. Podemos observar agora a velocidade. Aqui a velocidade é zero, que vai ser abandonado. E ele vai subindo, diminuindo a velocidade, parou, inverteu o sentido, começou a aumentar a velocidade máxima na hora que ele está na vertical. Olha o vetor velocidade dentro do pêndulo. Altura máxima, velocidade zero. Posição mais baixa, velocidade máxima. Na altura máxima, velocidade zero inverte o sentido da velocidade. Esse é o movimento do pêndulo. Como estou falando de movimento harmônico simples, não existe forças dissipativas, a energia mecânica vai ser constante. Vamos observar o pêndulo agora em termos de energia. Olha, a energia nessa posição de 41 graus que eu vou abandonar o objeto. O que vai acontecer? A energia potencial vai ser máxima e a cinética vai ser zero. A soma das duas energias vai dar a mecânica, que é a energia total. Então vamos observar a variação da energia. Quando a gente chega na vertical, aí passou um pouquinho da vertical, não tenho potencial porque eu não tenho mais altura, mas em compensação a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima. A soma das duas energias vai dar a energia mecânica, que é a energia total. Então, à medida que a altura vai aumentando, a energia potencial aumenta e a velocidade diminui, sendo que a soma, a altura tem a ver com a potencial, que é essa linha azul aqui. E a energia cinética, que tem a ver com a velocidade, é essa verde. A soma das duas colunas aqui se mantém constante, porque nós estamos falando de movimento harmônico simples. É um movimento que não existe dissipação de energia. Então a energia total vai ser constante. Então vamos observar a variação no gráfico das energias. Olha só. Velocidade aumentando, velocidade máxima, a altura começa a aumentar, velocidade diminuir, altura máxima. Quando eu tenho altura máxima, eu tenho potencial máxima, que é azul. Quando eu tenho velocidade máxima, eu tenho cinética máxima, que é a verde, sendo que a mecânica se mantém constante, porque a mecânica é a soma das duas energias. Se formos calcular o período do pêndulo, vamos chegar à seguinte fórmula. Período é igual a 2π raiz de L sobre G. T é igual ao período, que é o tempo de um ciclo em segundos. O L é o comprimento do pêndulo em metros e o G, a aceleração da gravidade local. Vamos apresentar o movimento do pêndulo no vídeo. Muito bem. O pêndulo, se desprezarmos a resistência do ar, ele vai se mover da ponta que ele foi abandonado, da altura que ele foi abandonado, até a mesma altura do outro lado e vai sempre voltar à mesma altura. Isso é chamado de movimento harmônico simples. Se medirmos o tempo para completar um ciclo, vamos ter o período do pêndulo. Muito bem. Observe, na figura nós estamos medindo o período a partir do momento que eu passo pela vertical. Mas não necessariamente é essa a posição para medir o período. A posição para medir o período é qualquer uma, desde que a gente complete um ciclo. Cheguei à altura máxima.
parei. Então o que eu vou fazer? Vou medir o ciclo. Quando eu retornar essa posição de altura máxima, eu vou ter o período. Esse seria o período. Ok. Na figura está representando o período a partir da vertical, mas não necessariamente eu precisaria chegar na vertical. Esse, segundo o meu referencial, aqui eu completei um ciclo. Ok. Agora, quais são os fatores que interferem nesse ciclo? Observando a fórmula, nós vamos concluir que o período do pêndulo é diretamente proporcional à raiz quadrada do L. Diretamente proporcional significa dizer o quê? Se eu multiplico o L por um valor, o período também vai ser multiplicado pela raiz desse valor. Então vamos ver. Eu tenho, supondo, um período de 2 segundos quando o comprimento do pêndulo era 0,4 metros. Se eu modificar esse comprimento, multiplicá-lo por 4, significa dizer que o novo comprimento vai ser 1,6. O período também vai aumentar, mas vai aumentar raiz de 4, porque eu multipliquei por 4, ele é diretamente proporcional à raiz quadrada de 4. Então vamos aumentar 2 vezes. Se eu multiplicar esse período, o comprimento inicial do pêndulo, por 9, o meu período vai ser multiplicado por raiz de 9, por 3. Vamos fazer um experimento agora para comprovar a interferência do comprimento do pêndulo, do fio do pêndulo, no período do pêndulo. Então, eu tenho um comprimento de 0,8 metros, a massa de 1 kg, aceleração da gravidade local na Terra, óbvio, e sem resistência do ar. Vamos colocar um ângulo de 40 graus. Muito bem. Abandonamos, o período foi de 1,8505 segundos. Agora, se nós mantivermos todas as condições do exercício, né? Todas as condições foram mantidas, exceto que vamos dividir o comprimento 4 vezes. Então vai para 0,2 metros. Abandonando no mesmo 40 graus, o período vai diminuir 2 vezes, porque raiz de 4 é 2. Vamos lá. Medindo o período, acionando. Muito bem. O período foi de 0,9253 segundos. Ou seja, metade. Comprovando que período é diretamente proporcional à raiz do comprimento do fio do pêndulo. Podemos observar também a relação do período com a aceleração da gravidade, quando mantivermos um L constante. O período vai ser inversamente proporcional à raiz da gravidade. Exemplo, se considerarmos a gravidade como 9,8 metros segundo ao quadrado, e nessa situação o período for 2, quando multiplicarmos a aceleração da gravidade por 4, significa dizer que a nova aceleração da gravidade vai ser 39,2. Então, se é inversamente proporcional à raiz quadrada, quando a gente multiplica, o outro lado da igualdade vai ser dividido pela raiz. Então, se eu multipliquei por 4, eu vou dividir pela raiz de 4. Então, vou dividir por 2, vai dar um novo período. Por exemplo, se ao invés de multiplicarmos a gravidade por 4, se dividirmos a gravidade por 4, o que vai acontecer com o período? Ele vai ser multiplicado pela raiz de 4, 2. 2 vezes 2, 4. Aí conseguimos comprovar a relação do período com a aceleração da gravidade. Vamos observar agora a influência da aceleração da gravidade no período de um pêndulo, do movimento de um pêndulo. Em uma região hipotética cuja aceleração da gravidade vale 4 metros por segundo ao quadrado, nós teremos o período de, os mesmos 40 graus, sempre 40 graus, período de 2
1,2911 segundos. Muito bem. Agora, o que aconteceria se nós aumentássemos a aceleração da gravidade para 16 metros por segundo ao quadrado? Período é inversamente proporcional à raiz quadrada da aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade foi de 4 metros por segundo ao quadrado para 16 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer que a aceleração da gravidade aumentou 4 vezes. Como o período é inversamente proporcional à raiz da gravidade, o período vai diminuir 2 vezes. Vamos ver. 40 graus, 40 graus, 40 graus. Opa! O período agora foi de 1,1455. Comprovando que tínhamos visto na matemática. Fizemos as simulações dessa aula no site do PET, da Universidade do Colorado. O link está aqui em cima. Muito obrigado pela atenção.